que seria o álcool superior e o que seria secar demais o hidromel? Eu respondo mais essa aqui no Momento de Hidromel. Solta a beirinha aí, meu! Bem-vindo, você está no Momento de Hidromel. Nesse canal aqui nós falamos muito sobre hidromel, sobre produção de hidromel para você que está começando a produzir e tem suas dúvidas, e também respondendo aqueles que já conhecem um pouco mais e querem aprimorar um pouco mais seu conhecimento, compartilhando comigo aqui e eu também compartilhando com vocês o que eu conheço também sobre hidromel nesses 10 anos mais ou menos que eu já produzo hidromel. E a pergunta de hoje veio no grupo do Telegram, um grupo específico de apoiadores aqui do canal. Aqui embaixo eu vou deixar para você que não conhece o link para você poder entrar lá e tirar algumas dúvidas, postar as suas produções e eventualmente também mandar suas dúvidas aqui para o Momento de Hidromel. E se você não quer participar do grupo, pode mandar sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer em colocar aqui no Momento de Hidromel. E se for uma dúvida um pouco mais elaborada, eu pretendo voltar com o vídeo do mês, que são vídeos mais longos um pouco, onde eu discorro sobre assuntos que precisam de mais atenção. E esse aqui do Jardel, que na verdade o Jardel Queiroz, que participa lá do Telegram, poderia até ser um vídeo um pouco mais longo devido à complexidade de que se fala do álcool superior e de secar o hidromel. E ele pergunta da seguinte forma: poderia me dizer o que seria esse álcool superior e o que seria secar bastante? Sou um pouco leigo nesse assunto, sou um pouco leigo em hidroméis. Jardel, pior de ser leigo é não perguntar, achar que você pode fazer e realmente fazer da forma errada. E vamos por partes de trás para frente. Primeiramente, meu amigo, secar significa justamente a palavra por si só, em termos de dulçor, ou seja, seco, demi-sec, suave. Secar seria o quê? Ser o hidromel seco, o que a maioria da literatura internacional diz vai abaixo de 1010, 1.010 de densidade pelo densímetro, seria o seco. Na legislação brasileira, e quem acompanha aqui o canal já sabe, né, que tem a legislação brasileira que é um pouco diferente do resto do mundo, ou de resto de outros autores, é abaixo de 1012, desculpa, 1,012 de densidade. Porque no Brasil só tem seco e suave, né? No resto do mundo tem seco, demi-sec, suave, até licoroso. Então, aqui no Brasil seria isso. Então, secar bastante, Jardel, seria justamente isso, meu caro. Secar muito, secar além desse limiar aí. A gente não chega abaixo, porque abaixo disso tudo é seco. Mas abaixo de 1000 fica muito seco mesmo, e aí secar bastante, quando eu me referi à levedura, referi à sua receita, ou a quantidade de levedura versus a quantidade de densidade inicial, ou a densidade inicial, ou OG, seria secar muito porque você teria muita levedura, e a levedura que faz deixar mais doce ou menos doce, e o teor alcoólico também. Já falei em outros momentos do hidromel. Vou deixar inclusive aqui embaixo alguns vídeos relacionados lá no final, aquelas miniaturas, para você que já conhece o YouTube, tem as miniaturas já diretamente, e eu vou deixar para você que quer saber um pouco mais. E vamos à segunda parte, um pouquinho mais complexa de responder, que é sobre o álcool superior. O álcool superior, ô Jardel, não é necessariamente somente o sabor de álcool, mas o sabor de álcool desagradável, que tem um ardor, que dê um certo formigamento no final de boca, ardendo a garganta, tá? Esse álcool desagradável, desequilibrado com o resto dos elementos do hidromel. Ele é resultado simplesmente da fermentação alcoólica, óbvio, né? Com a quantidade de levedura que você colocou, tá? E também o tipo de levedura e também o calor, ou seja, a temperatura que foi feita essa fermentação. Já tenho vídeos aqui sobre a temperatura ideal para fermentar o hidromel. Existe sim, então o hidromel precisa de uma fermentação alcoólica mais longa para não ter esse álcool superior tão rápido. Então, quando você tem um pico muito alto de muito alimento e muita levedura, logicamente o álcool vai sair a mesma quantidade.
o que corre o risco em certas regiões muito quentes, ou quando você exagera a levedura, ou quando você está numa região quente e não tem controle de temperatura, de resultar no álcool superior. Isso não é uma regra, não é todo local quente que vai ter álcool superior, não é toda a fermentação com a temperatura alta que vai ter álcool superior, mas pode ocorrer. E como evitar então o álcool superior? O primeiro ponto que eu queria ressaltar é planejar a sua fermentação, planejar a sua receita, ou seja, quantidade de mel versus levedura, porque isso é muito importante para você entender como vai chegar o seu hidromel no final, qual é o seu alvo, como você vai esperar os aromas e paladares do mel escolhido. Então isso é muito importante, não somente por conta do álcool superior ou do álcool presente que vai ficar na bebida e do doçor, mas sim de saber mais ou menos quais são as características esperadas. Lógico, você novato, vai ser mais difícil saber como é que vai ser um hidromel no final, sendo que você nunca fermentou um hidromel ou até outras bebidas. Começa logo no hidromel, então, enfim, fica um pouco mais difícil. E nesse planejamento, para você que é um pouco mais avançado, imagine colocar um pouquinho, aos poucos, aliás, o mel e a levedura. Ou seja, em formas parcionadas. Se você quer um hidromel mais doce, por exemplo, um pouco mais alcoólico, está numa região desequilibrada de temperatura, não dá para controlar, vai devagar mesmo. Outra sugestão para você que é iniciante e não tem como controlar a sua temperatura para não gerar álcool superior ou possivelmente gerar álcool superior, é justamente escolher os meses mais amenos, tá? Os meses que tivessem as temperaturas mais baixas ou numa época mais baixa, principalmente no começo da fermentação. Então isso é muito importante você ficar de olho, você que é iniciante, ou ainda, mais uma dica, você iniciante está numa região muito quente, vamos escolher uma época legal, além de escolher uma época legal, um lugar legal da sua casa, se você é caseiro, e se possível, realmente fazer o controle de temperatura para evitar esses riscos. E se vale como última dica, e não só fechando nessas, o mundo do hidromel é enorme, então a gente não sabe tudo, mas assim, não exagere na sua levedura. Isso é muito importante também, tá? Você quer fazer logo uma fermentação super rápida, bota um OG alto, bota bastante levedura, coloca bastante levedura, com o intuito de ter logo uma fermentação e gerar logo, fazer logo o seu hidromel, já engarrafar e já beber essa bebida maravilhosa. Tenta não evitar. Não é só o álcool superior exagerando na levedura, você vai ter final de boca de levedura, de panificação, de levedura viva ainda, o que não é legal no hidromel. O perfil do hidromel não é como o da cerveja, que você sente aquela levedura ainda viva, tá? O hidromel tem uma textura, um paladar mais delicado nesse sentido. Então, ele é mais alcoólico, pode ser mais agressivo, por que não? Mas, no entanto, não tem esse paladar de levedura. Então, se você toma um hidromel que tem o sabor de levedura, alguma coisa está errada aí, tá? Ou usou uma levedura que não deveria, ou exagerou na levedura, ou não fez a clarificação, ou não esperou a decantação. N motivos pode acontecer para que seu hidromel tenha esse sabor de levedura, já respondendo outras perguntas que já me fizeram sobre isso. Então, Jardel, espero ter respondido aí a sua dúvida, e se você aqui é novo no canal, gostou deste vídeo, por favor, já dá o like aqui embaixo, faça a sua inscrição. Fazendo a inscrição, você vai ajudar ao YouTube a oferecer para outras pessoas que também se interessam por esse assunto e você receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Jardel, um grande abraço, sucesso nesse mundo de hidromel e até o próximo Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo.